já conversei com outra pessoa e entendi o ponto de vista dela. E agora? E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou estudante de psicologia atualmente no 2º semestre. Se você está se fazendo essa pergunta, muito provavelmente você ainda não entendeu realmente o ponto de vista da outra pessoa. Ou então não entendeu em profundidade suficiente as bases psicológicas que explicam ela pensar de tal forma. Lembra do que eu falei antes? Interesses, necessidades, motivações, medos e preocupações diferentes das minhas. Então, se você não conhece realmente essas bases da outra pessoa, você tem que aprofundar mais a conversa e obter essas informações, até que fique tudo claro na sua cabeça. Mas vamos partir do pressuposto de que você já compreendeu o ponto de vista da outra pessoa e todas essas questões que eu falei. O que acontece agora? Se você conseguiu realmente chegar nessa etapa, muito provavelmente você e a outra pessoa já estão conseguindo conversar em um nível de profundidade suficiente para que você comece a explicar com cuidado a forma como você pensa sobre a situação. Aqui você começa a expor as suas necessidades, os seus interesses, as suas motivações, os seus medos e as suas preocupações também. Se você já conseguiu compreender a pessoa e também fazer com que ela se sinta compreendida por você, o desafio agora é explicar o seu ponto de vista para que ela entenda. Se o problema diz respeito a duas pessoas que têm necessidades e interesses diferentes, não adianta apenas uma delas inventar uma solução sozinha. É importante lembrar disso, porque a resolução real do problema precisa ser elaborada e construída pelas duas pessoas. Se você tenta resolver o problema sozinho, você ainda está, mesmo que de forma sutil, desconsiderando os interesses e as necessidades da outra pessoa. E isso tem grandes chances de dar errado. Por outro lado, se você compartilha com a outra pessoa a sua visão sobre o problema, seus interesses, as suas necessidades e as suas motivações, e ajuda ela a compreender tudo isso, vocês conseguem naturalmente trabalhar juntos em uma solução que atenda às necessidades dos dois lados. Nesse momento é provável que vocês já deixaram de brigar e assumiram uma atitude de parceria para enfrentar o desafio juntos. Afinal, esse foi o nosso objetivo até aqui. A partir daqui não tem segredo. Basta continuar aberto para entender as ideias que a outra pessoa expõe e manter o clima de compreensão e parceria durante todo esse processo. Mas aí você deve estar se perguntando, e se eu não consigo fazer com que a outra pessoa entenda o meu lado? Nesse caso, você precisa analisar a forma como você está comunicando as suas ideias. Você não tem controle sobre o fato da outra pessoa te compreender ou não, mas se ela é alguém importante para você, ou então se não tem como fugir, você precisa conviver com ela, então eu acho que vale a pena você se esforçar para entender onde você está errando na hora de comunicar as suas ideias, os seus interesses, as suas necessidades, etc. E como a gente pode analisar a forma como a gente comunica o nosso próprio ponto de vista? De duas formas: escrevendo ou então gravando aquilo que a gente precisa falar. Eu particularmente gosto de escrever, porque é mais fácil para mim mudar a ordem das coisas que eu preciso falar e analisar o peso emocional específico de cada palavra. Mas o que realmente importa nesse processo? O que importa é você analisar as palavras que você está usando para expressar as coisas que você está pensando. Às vezes você pode estar usando palavras que não expressam com precisão aquilo que você está sentindo. Ou então você pode estar usando palavras mais agressivas do que o necessário, o que faz com que a outra pessoa se sinta intimidada e assuma uma posição defensiva na conversa. E durante essa análise da sua própria forma de falar, mantenha o seguinte questionamento em mente: será que eu estou explicando os meus pensamentos de uma forma que seja fácil da outra pessoa entender? Isso é importante porque as pessoas não conseguem ler a nossa mente para saber o que a gente está pensando. Então é nosso dever se expressar de forma clara e precisa, para facilitar a compreensão do outro lado. Outro ponto importante durante a conversa é a gente sempre perguntar para outra pessoa se ela está conseguindo compreender aquilo que a gente está tentando expressar, se a gente está explicando de uma forma que ela consiga entender. Fazendo isso, a gente mantém o foco no principal, que é se comunicar para que o outro entenda. Se a gente está explicando qualquer pensamento ou ideia e a outra pessoa não está entendendo, tem alguma coisa errada. Ou você está deixando de lado alguma coisa importante que serve como base para o entendimento, ou então você pode estar usando as palavras erradas. Por isso é importante planejar, seja através da escrita ou gravando áudios, aquilo que você precisa falar. Se é uma conversa importante,
com uma pessoa importante para você, que envolve um problema significativo na sua vida, pode ter certeza de que vale a pena o esforço. E lembrando que eu tô aqui para aprender, assim como vocês. Então pode ficar à vontade para deixar o seu comentário e compartilhar a sua percepção sobre o tema. Se você colocar em prática as coisas que eu falar ao longo dessa série e mesmo assim não estiver funcionando, comenta aqui embaixo ou me manda mensagem lá no Instagram falando o que aconteceu e o que você fez, para eu conseguir aprofundar os estudos nesse tema e entregar conteúdo útil e de valor para vocês. O meu Instagram tá aqui na descrição, se você quiser trocar uma ideia comigo é só chamar. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!